Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui novamente para trazer mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Graça neles. Para quem não me conhece, me chamo Levi Salles, sou do canal Graça Neles. Eu espero encontrá-los felizes, alegres e que tenham hoje vivido o melhor dia da vida de cada um de vocês. O meu muito obrigado aos novos inscritos, aos que divulgam, aos que compartilham os meus vídeos e aqueles que dão o like, e a todos também que não dão. O meu muito obrigado. O tema de hoje é polêmico. E muito polêmico. Quando eu falo que é polêmico, vocês já sabem, né? Por que eu digo isto? Não para aqueles que já têm o entendimento do Evangelho da Graça de Deus, mas os religiosos, principalmente os evangélicos, que vivem debaixo dos preceitos dos homens e ainda debaixo dos rudimentos da lei de Moisés. Eles não aceitam as verdades bíblicas. Eles preferem crer nos achismos dos homens, nos preceitos dos homens. Qualquer um pode estabelecer preceitos. E o que nós vemos são preceitos estabelecidos por homens dentro do sistema religioso evangélico e também dentro de outros sistemas religiosos. Paulo já nos seus dias falavam de preceitos de homens. Outro sim, querido. Eu quero ler em 2 Crônicas, é o segundo livro, né, de Crônicas, capítulo 11, versículo 15. E constituiu Jeroboão para sacerdotes, para os altos e para os demônios, e para os bezerros que fizera. O tema é: o sistema religioso doutrinal transforma espíritos malignos que vinham da parte de Deus em demônios. É isso que eles fazem dentro desses lugares. Então esses demônios se tornaram sócios de algumas, aspas, igrejas. Eles fazem parte de algumas instituições religiosas, principalmente as pentecostais e neopentecostais. Que demônios são esses ditos na religião? Eu uma coisa posso te afirmar: os evangélicos estão sendo enganados, ou o povo de Deus, né? Então, na verdade, meus amados, essa expressão demônio não passa de figura de linguagem que o sistema religioso trouxe para depois da cruz. E sabe por quê que eles dão muita ênfase a isto? Porque causa medo, pavor e terror. A maioria das pessoas que frequentam as instituições religiosas, principalmente as evangélicas, elas vão porque tem medo da morte. Porque tem medo de um suposto inferno criado como lago de fogo e tormento eterno. E tem medo dos demônios. Tem medo do diabo como um ser espiritual. Isso lhes causa um pavor. O maior medo deles é de ir para esse tal inferno e lá permanecer por uma eternidade com esse ser espiritual chamado Satanás. Assim sendo, faz com que os eleitos enchem cada vez mais essas sinagogas. Esses lugares estão cada vez mais cheios. Esses trabalhos de
chamado trabalho de oração, campanha, trabalho de libertação. Então essas expressões demônios, Satanás, diabo, espírito maligno, fazem parte da liturgia de, aspas, culto dentro desses lugares. Vocês que lá frequentam e nós que lá já frequentamos sabemos muito bem disso. Se ouve mais falar no nome desses demônios, desse ser espiritual, do que no nome de Deus, o soberano, Deus único, Criador de tudo, Senhor de todos. Então, nesses movimentos pentecostais e neopentecostais, fazem parte desse jogo deles. De acordo com crônicas, foram objetos idolatrados. E a expressão idólatras se referia a pessoas que eram idólatras, como também existem nos nossos dias, e sempre existiram e existirá também. Então era uma figura de linguagem da época, quando aqui em Crônicas se menciona isso. Em Levítico também, 17:7, fala de que sacrifício aos demônios e aos ídolos, não tem nada a ver com esse ser espiritual que a religião afirma existir, chamado de Satanás, no qual os nossos irmãos, os filhos de Deus, os religiosos, principalmente os evangélicos, acreditam que ele existe. Em Atos capítulo 16, dos versículos 16 ao 19, Paulo disse ao espírito de lá, mas o sistema diz que é ao demônio. Paulo diz ali, ao espírito daquela mulher, ao espírito dela. Mas os religiosos, ao interpretar, eles dizem que Paulo está se referindo a este ser espiritual, com todas as suas castas demoníacas, com todos os espíritos malignos, independentes dos nomes que sejam. Então eles dizem que Paulo estava se referindo a esses tais demônios, quando Paulo, na verdade, estava se referindo ao espírito daquela mulher. Quando ele diz, essa calou, tu vê que ela calou, porque caiu a ficha, aí ela parou de quê? De profetizar. Esse espírito era o espírito da própria mulher. Lá em Mateus capítulo 7, dos versículos 15 e 16, depois você pode ler, Jesus diz que nada entra para contaminar o homem, mas o que sai que contamina. Aquilo que sai da onde? De dentro. Aquilo que sai da onde? Do interior. Isso sim é o que contamina. Daí nós perguntamos, o que é que sai de dentro? Sai os maus pensamentos, sai fornicações e tantas outras coisas. E o que saía da mente, do espírito daquela mulher era exatamente isso. E Paulo então se dirige ao espírito dela. E assim que ele se dirige com autoridade, a mulher cala-se e para de imediato de profetizar. Mas, para o sistema doutrinal, são demônios que obedeceram, que se sujeitaram, no caso ali, a Paulo, e como esses demônios se sujeitam a esses homens que se dizem serem santos, ungidos de Deus, e que têm uma suposta autoridade espiritual sobre os demônios. E daí eles saem dessas reuniões
sendo aplaudidos, idolatrados, e aí passa até a se comentar, irmão fulano, irmã fulana, é homens de Deus, são mulheres de Deus. Os demônios com eles não brincam, porque sabem que tem uma vida consagrada, uma vida santificada. São homens e mulheres de orações, que frequentam montes, que jejuam, e por isso se destacam dentre a comunidade evangélica. Eles se sentem com isso. Então não tem nada a ver de espírito, de pombagiras, de Zé Pilintra, de Maria Mulamba. Tudo sai de dentro do homem, tudo sai do interior do ser humano. Em 1 Samuel, eu vou ler, capítulo 16, versículos 13, 14 e 15. Olha o que diz. Assim como Samuel, assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava com um espírito maligno da parte de Deus. Os servos de Saul lhe disseram: vê um espírito maligno da parte do Senhor e te atormenta. Dize o Senhor nosso, os teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, quando o espírito maligno vindo da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e se sentirás melhor. Entrou em quem? Em Samuel. E se retirou de quem? De Saul. Um entrou e do outro se retirou. O espírito vindo de onde? Desse ser espiritual? Dessas castas demoníacas? Desses espíritos malignos? Desse mundo espiritual, aspas, de Satanás? Não, da parte de Deus, da parte do Senhor. Deus é único, Ele é soberano. Ele é um único ser dentro desse mundo, dentro desse contexto espiritual. Não há um outro. Ele criou o bem e o mal. A paz é dele. Tudo é dele, tudo é do Senhor. Ele fez todas as coisas. Ele não tem nenhum adversário, nenhum inimigo, nenhum ser que se levante contra ele. Deus é único, Senhor de tudo e de todos, soberano. Honra, poder, glória, louvor, primazia, tudo é do Senhor. E por que ficam esse sistema religioso criando um adversário para Deus? Um ser que se levanta contra Deus, um ser que atormenta os filhos de Deus, como se esse ser existisse para colocar medo, pavor e terror nos filhos de Deus. Por isso que nós afirmamos, esse sistema religioso é perverso, é cruel e mau. Eles tiram proveito da falta de entendimento das pessoas, porque elas estão cegas, sendo guiadas por cegos. E os atormentam e colocam na conta desses seres espirituais, quando na verdade eles não existem. Eles não existem. Então o Espírito vindo da parte de Deus entrou em Davi. Você viu?
entrou em Samuel, se retirou de Saul, entrou em Davi. Isso era figura de linguagem. Exemplo, você chama uma mulher e diz assim, essa mulher é uma cobra. Você já ouviu muito essa expressão. Perigosa. Realmente essa mulher é uma cobra? Esse animal, esse réptil? Esse termo é usado para dar uma conotação que essa mulher é perigosa. Mas ela não tem nada a ver com a espécie, com o réptil. Ela não é uma cobra. É uma figura de linguagem, uma metáfora. Porque você sabe o perigo que uma serpente representa. E tem pessoas que são perigosas. Se comportam de forma má. Daí que se usa essa expressão para denominá-la. Nos seus atos, nas suas atitudes. Então nada dessas coisas tem a ver com esses demônios da religião. Jesus chamou Judas de diabo. E Judas era um diabo? Era o quê? Um adjetivo. Uma figura de linguagem usada pelo Cristo Nazareno para se referir a Judas por causa do seu comportamento, daquilo que ele iria fazer. E Jesus disse, um de vós há de me trair, e esse é um diabo. Se referindo a quem? A Judas. Como ele se dirigiu a Pedro também, Satanás. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala de demônios. Na verdade, esses demônios, sabe o que está acontecendo? Se tornaram sócios de algumas instituições religiosas. E tem tornado muitos desses líderes ricos. Hoje eles são mais empresários do que líderes espirituais. Até porque não existem lideranças espirituais. São títulos que eles dão a si mesmo, são nomenclaturas para se diferenciar, se destacarem dos demais e terem uma autoridade sobre a vida dos incautos, filhos de Deus. São empresários da fé. Eles sabem que estão enganando as pessoas, eles sabem. Mas eles têm seus interesses, têm as suas conveniências. Eles sabem que não existe nenhum inferno como o lago de fogo, que um dia eles para lá e irão. Eles sabem disso, que não existem. Mas eles fazem questão de afirmar que existem para amedrontar, para colocar medo nos filhos de Deus, para que eles não se ausentem das sinagogas e não deixam de dizimar e de ofertar. Então esses espíritos malignos que vinham da parte de Deus, antes da cruz não vem mais. Era antes da cruz que Deus fazia isso. Isso foi até a cruz. Esses espíritos que vinham da parte de Deus, que atormentavam como atormentou aqui no texto que eu li em 1 Samuel, não vem mais. O sistema religioso transforma espíritos malignos, que a Bíblia fala que vinha do próprio Deus, eles transformam em demônios. Porque para eles tem que ter demônios. Para esses líderes que se dizem pastores, apóstolos, bispos, seja lá a nomenclatura que for, tem que ter demônio, tem que ter Satanás. Tem que ter um círculo de oração para expulsar esses tais demônios. Queridos, demônios sempre foi espírito maligno vindo da parte de Deus. E isso durou até a cruz. Não vem mais isso depois. Não vem mais isso da parte de Deus para atormentar quem quer que seja. Hoje é a carne.
A nossa carne é o nosso demônio, é o nosso diabo, é a que se opõe ao Espírito. E os que vivem na prática das obras da carne, das concupiscências da carne, estão errando o alvo. Estão plantando e vão colher aqui também na carne. Porque a religião, ela não entende e não aceita que nós somos um espírito revestido de carne e sangue, um espírito que veio de Deus. E quando deixarmos este mundo, esse espírito voltará para Deus, voltará porque de lá ele veio. Então, doutrina de homens são doutrinas de homens, como Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Foram até aqueles dias. Para encerrar, vocês querem, na verdade, saber aonde estão esses demônios? Atrás dos púlpitos, enganando os eleitos filhos de Deus. É atrás dos púlpitos que estão esses demônios, transvestidos de lideranças, de líderes espirituais, enganando o povo de Deus, mentindo para os filhos de Deus, para satisfazerem os seus interesses e as suas conveniências. A graça quer te afastar deles, graça neles. Venha reinar em vida, venha descansar tão somente no Senhor. A graça, ela foi revelada, ela não está oculta. É a graça que dá o entendimento, é a graça que salva na mente, é a graça que nos faz entender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É a graça que nos faz ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A graça nos leva a reinar em vida e descansar tão somente no Senhor. Graça neles, graça neles, graça neles. Divulgue e compartilhe. Nós amamos os nossos irmãos, os filhos de Deus que lá estão. Nós estamos preocupadíssimos com eles, porque eles estão indo em busca do reino de Deus, quando o reino de Deus já está dentro de nós, e eles não vivem o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Assim sendo, eles não reinam em vida. Nós sabemos a gostosura do que é reinar em vida. Por isso nós estamos preocupados com os nossos irmãos. Então eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês. Beijo no coração, um forte abraço.